Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto e nesta aula vamos analisar os aspectos iniciais relativos aos contratos que têm como objeto a energia elétrica, em seus mais diversos aspectos. Para iniciar, devemos compreender exatamente o que é um contrato. De forma geral, os contratos são manifestações de acordo de vontade entre as partes envolvidas, aptos a externalizar formalmente e de maneira bilateral as suas vontades. Os contratos estabelecidos entre a administração e os particulares são submetidos predominantemente ao regime de direito público, em razão de um de seus polos ser ocupado pela entidade estatal. O termo contratos da administração compreende o gênero que abrange todo e qualquer ajuste bilateral celebrado pela administração pública e que apresenta duas espécies, contratos administrativos e os contratos privados da administração. Os contratos administrativos, que são os ajustes celebrados entre a administração pública e os particulares, existem basicamente para a execução de atividades de interesse público. Caracterizam-se pela presença das cláusulas exorbitantes, pela verticalidade, que é a posição privilegiada da administração em relação ao particular, e por serem regidos predominantemente pelo direito público. Os contratos privados da administração, também chamados de semipúblicos, são ajustes em que a administração abre mão, ainda que não completamente, das suas prerrogativas, colocando-se em situação de relativa igualdade com o particular. Caracterizam-se pela horizontalidade, que é o equilíbrio contratual relativo em razão da ausência, em regra, das cláusulas exorbitantes e pelo regime predominantemente de direito privado. A ANEEL é uma autarquia em regime especial, integrante da administração pública indireta e, portanto, deve observar as normas pertinentes aos contratos administrativos relativos às suas atividades específicas. Entendidos esses detalhes, devemos considerar também quais são as características essenciais dos contratos administrativos, os requisitos necessários a esta condição. Os contratos administrativos, em regra, obedecem a uma série de formalidades determinadas, que vão além do mero consenso entre as partes e apresentam-se sob a forma escrita. Os contratos administrativos são contratos de adesão, uma vez que, em tais casos, a autonomia da vontade das partes que aderem ao contrato será limitada à aceitação ou não das condições impostas pela administração para a formação do vínculo. Os contratos administrativos são públicos e bilaterais, uma vez que sua formalização dependerá da manifestação de vontade de todas as partes contratantes e estabelecerá sempre obrigações recíprocas para as partes. Outra característica dos contratos administrativos reside na comutatividade ou caráter sinalagmático, já que os direitos e deveres são estabelecidos reciprocamente entre as partes. Devemos também considerar o requisito da pessoalidade. Os contratos administrativos, usualmente, têm a característica de ser pessoal. A execução do contrato deve ser levada a termo pela mesma pessoa que assumiu a obrigação perante a administração. Por fim, temos ainda que mencionar as cláusulas exorbitantes, que concedem prerrogativas à administração e sujeições ao contratado. Tais cláusulas são prerrogativas especiais, que constituem verdadeiros princípios de direito público e são conferidas à administração na relação do contrato administrativo em virtude de sua posição de supremacia em relação à parte contratada. São prerrogativas especiais da administração pública nos contratos administrativos, previstas expressamente pela Lei nº 8.666, as seguintes: a alteração unilateral do contrato, a rescisão unilateral, fiscalização da execução dos contratos, aplicação de sanções e ocupação provisória de bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato,
quando o ajuste visa a prestação de serviços essenciais. Vamos concluir nossa aula tratando do tópico dos contratos de concessão estabelecidos pela ANEEL. Primeiramente, o contrato de concessão de serviço público tem por objeto a transferência da gestão e execução de um serviço do poder público ao particular, por sua conta e risco. Os contratos de concessão assinados entre a ANEEL e as empresas prestadoras dos serviços de transmissão e distribuição de energia estabelecem regras claras a respeito de tarifa, regularidade, continuidade, segurança, atualidade e qualidade dos serviços do atendimento prestado a todos os consumidores. Os contratos também tratam das penalidades determinadas em razão de irregularidades. Os contratos de concessão de distribuição priorizam o atendimento abrangente do mercado, incluindo aí as populações de baixa renda e aquelas que ocupam áreas pouco povoadas. Outro foco de atenção dos contratos de concessão reside no incentivo à implementação de medidas de combate ao desperdício de energia e de ações relacionadas às pesquisas voltadas para o setor elétrico. Concluímos aqui essa análise inicial dos contratos administrativos. Em seu material de apoio, que você encontrará na área do aluno, os temas abordados nessa aula são apresentados com maiores detalhes. Bons estudos e até a próxima!